Boa noite a todos. Graças ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para louvar o Senhor, aprender da sua santíssima palavra. Nós vamos iniciar o culto essa noite com oração, depois iremos para o tempo de louvor. Oremos. Senhor nosso Deus, o Pai amado, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, pela tua misericórdia que é infinita sobre nós. Agradecemos por mais uma oportunidade, o privilégio de estar nos dando de poder te louvar e poder aprender da tua santa palavra. Pedimos a direção do teu Santo Espírito sobre esse tempo, que o teu nome, ó Pai, seja honrado e glorificado. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vou chamar aqui a minha esposa para louvarmos ao Senhor. Corinho número 272. Corinho 272. A última hora. Só os crentes com corações
vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Poder do sangue, 256. O teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Ao deixas tudo maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podes tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, verás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Número 258, deslumbrante. Se nos cega o sol ardente,
quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a vista, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da Arca Santa, sarça ardente do Sinai, são figuras só da glória do Senhor da eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para ter a glória eterna, nós viremos sem fé. Cristo padeceu a morte, nova entrada brinda ao céu. Para concluir o tempo de louvor, número 127, a vitória. Daquele que o contemplar, ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca assim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor é certa.
Vamos orar mais uma vez, depois iremos para a mensagem. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de poder adorar o Teu santo nome e assim preparar o nosso espírito para receber a Tua palavra. Pedimos, ó Pai, além de compreensão, obediência à Tua palavra, submissão à mesma. Porque, ó Pai, a Tua palavra nos ensina o que precisamos saber e não o que queremos ouvir. Pedimos, ó Pai, um espírito de submissão ao ensinamento da Tua palavra, ao que a Tua palavra nos ensina, para que possamos, assim, desfrutar da glória do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Só compartilhar aqui a Bíblia. Aqui. Pronto. Meus queridos, hoje nós vamos dar início ao estudo de um livro muito importante. Não sei se vamos estudar todo ele, certo? Mas talvez alguns capítulos. E é um livro que ensina muitos detalhes interessantes sobre a salvação, principalmente salvação pela fé somente, que é a doutrina que cremos com relação à salvação. Nós cremos que a salvação é somente pela fé, sem nenhum adereço, sem nada a mais para ser salvo. Nós cremos que a salvação é pela fé somente. Nós não precisamos das obras para a salvação, não precisamos de rituais religiosos para a salvação e nem de outras coisas mais aí que nós não vamos citar todas. Então, o livro de Romanos é um livro que nos dá essa base, né? O apóstolo Paulo ensina que a salvação é simplesmente pela graça, né? No próprio capítulo 1 ele já fala sobre isso também, a partir do versículo 16, que a salvação é pela graça, é pela fé, certo? Então, para os que já ouviram vários estudos sobre isso, já sabem que a salvação pela fé, vida cristã é pelas obras, não é? Vida cristã é pelas obras, certo? Então temos que saber diferenciar. Eu não sou salvo pelas obras, porque as obras não produzem fé. Eu sou salvo pela fé, porque a fé produz obras. E automaticamente, quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, essa fé genuína e verdadeira vai fazer com que eu produza boas obras para o reino de Deus. Primeiro, para a glória de Deus, e segundo, para provar que eu sou realmente um filho de Deus. Então, as obras que Deus recebe são produzidas pós-fé, ou seja, depois da fé. Se você produz obras boas sem a fé em Jesus Cristo, você pode até fazer, mas Deus não está recebendo, certo? Por que não está recebendo, meu irmão? Porque ele só vai receber se for feito por meio de Cristo, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E Deus não pode receber um sacrifício se não for por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele só pode receber as nossas obras se forem feitas em Cristo. Por isso que as obras não produzem fé. Porque não tem como eu ir produzindo obras para agradar a Deus, para que chegue a um ponto de Deus se agradar tanto de mim que me dê a salvação. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, pelo contrário, que nós devemos o quê? Nos humilhar aos pés do Senhor, reconhecendo que somos pecadores, entregar a nossa vida a Ele, aí Ele vai transformar a nossa vida segundo a sua graça e também de acordo com a nossa entrega a Ele. É por isso que se percebe na igreja que alguns irmãos crescem mais rápido que outros. Crescimento espiritual que eu estou falando, né? Não de estatura. Crescimento espiritual. Uns crescem mais rápido que outros. Por quê, irmãos? Porque uns deixam ser usados por Deus. Eles se deixam usar mais rapidamente. Eles se entregam totalmente para ser usados pelo Senhor. E outros não. Ficam ali, são crentes, creram no Senhor Jesus, mas não se entregam totalmente e aí demoram a crescer na vida cristã. Então isso é comum acontecer nas igrejas, infelizmente. Bom seria se todos crescessem na mesma medida, né? Na mesma velocidade, mas infelizmente não é assim, porque cada ser humano é diferente e cada ser humano às vezes tem ainda um certo apego a alguma coisa no mundo, então não vai conseguir crescer todos de igual forma, certo? Mas vamos cada um
tentando fazer a nossa parte, nos entregando ao Senhor, nos deixando ser usados por Deus. E aí Deus vai trabalhar assim em nossa vida, porque é o que Ele quer. Ele quer que nós produzamos frutos para o reino dele, certo? Só a título de introdução, para entendermos um pouco sobre o livro de Romanos, mas tem muitos detalhes. O capítulo 1 tem um tema que é bastante polêmico, né? Ei, irmão, você está trazendo só estudo polêmico? Não, é estudo... Como é o nome lá? Esqueci de novo. Expositivo, obrigado. Por isso que é bom auxiliadora. Quem não casou e é solteiro, casa, né? É o estudo expositivo, né? Expositivo. Nós pegamos um capítulo e vamos expondo todo o capítulo. Ou pegamos um livro e vamos expondo todo o livro, certo? Isso é o estudo expositivo. Então, o livro de Romanos, eu quero fazer isso, esse estudo expositivo. Repito, não sei se em todos os capítulos, né? Eu oro a Deus e peço a Ele sabedoria para que o Espírito Santo traga, me oriente o que é que a igreja precisa ouvir, certo? Mas eu não chego aqui na hora e oro ali depois que eu chego, não, viu? Depois que eu chego, eu oro, Senhor, onde é que o Senhor quer que eu pregue hoje, né? Aí abro a Bíblia, aqui, né? Não é assim não, certo? Eu oro em casa, antes de preparar o estudo, é que eu vou orando ao Senhor para que Ele me oriente o que é que Ele quer que eu ensine na igreja. E aí eu vou, estudo o que Ele me orientou e aí vou preparando o estudo em casa. Chega aqui, o estudo está pronto, viu? Não é revelação aqui na hora não, certo? Então, nós vamos estudar Romanos capítulo 1. Hoje, vamos observar alguns detalhes aí interessantes. Versículo 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então esse Paulo, ele se reconhece, ele se intitula servo de Jesus Cristo. E essa palavra servo aqui não é que está falando que ele era um escravo, literalmente um escravo, certo? Ele era, podemos dizer assim, um comissionado por Deus para a obra de Jesus. E ele fazia isso com alegria, porque o servo, no sentido de escravo, no sentido literal da palavra, quer dizer que o escravo faz voluntariamente o que o senhor dele pede, ou o escravo faz o que o senhor dele manda porque é obrigado a fazer. Entenderam a pergunta? Um escravo, ele faz por boa vontade, ele obedece ao senhor dele por boa vontade ou porque é obrigado? Que é obrigado, não? Porque se ele não fizer, peia. Não é? Porque o escravo, no sentido literal da palavra, é só lembrar do tempo da escravidão, né? O escravo, ele obedecia ao senhor dele porque era obrigado. Se ele não obedecesse, peia. Não era? Ia para o tronco apanhar ou então ia para a solitária. Alguém já visitou aqui aquele lugar lá em Redenção, que tem um lugar lá que mostra onde os escravos ficavam, não? Ninguém visitou lá ainda? Olha, é macabro, viu? O negócio é de arrepiar. Você entra lá, você fica assim, eu não acredito que aqui colocavam gente, não. Eu já entrei lá uma vez, mas é de arrepiar. É um negócio terrível. O lugar onde era a prisão, a solitária deles, né? Tem uma portinha assim, só cabe a pessoa em pé. Não dá para ele se deitar, não. Aí a gente via lá a marca assim das unhas, como se as pessoas tentassem abrir mais espaço até para poder respirar. E o negócio é feio, viu? A gente fica sem acreditar como é que tinha ser humano que tinha coragem de colocar outro ser humano naquela situação. A coisa é feia, é feia. Então, quando Paulo fala aqui que era servo de Jesus, não é porque ele sentia, eu sou obrigado a fazer, porque senão Jesus vai me disciplinar, botar no tronco e descer o chicote. Não, ele servia ao Senhor Jesus Cristo de boa vontade, com alegria no coração. Certo? Então é diferente o sentido da escravidão que nós conhecemos, desse serviço que o escravo prestava ao seu senhor. Então ele foi chamado para ser apóstolo, né? Essa palavra apóstolo aí, ela foi direcionada, né, exclusivamente, podemos dizer, aos 12, certo? Aos 12 apóstolos que foram chamados por Jesus. Mas alguns comentaristas aí, eles dizem que se estende aí a Matias também, certo? Aos 12 e Matias. Depois que Judas ele se suicidou, eles não fizeram aquele negócio lá, lançaram sortes, escolheram um substituto de Judas, né? Que foi Matias. Então eles dizem que também se aplica a Matias, certo?
Então Paulo servia ao Senhor Jesus Cristo de bom grado, era um apóstolo, né? Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele foi chamado, né? Para proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra evangelho, você já sabe o que significa, não é? Significa boas novas, né? Boas notícias. Então Paulo foi chamado para falar dessas boas novas, dar essas boas notícias a respeito de Deus. Que boa notícia era essa a respeito de Deus? Que Deus quer salvar o ser humano e providenciou todos os meios para salvar o pecador, que foi enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O que é que foi prometido pelos profetas? Né? Por intermédio dos profetas, foi prometido por Deus por intermédio dos profetas nas Escrituras Sagradas. E isso é o Evangelho, muito bem. O Evangelho é que foi prometido. Ele está falando do Evangelho, separado para o Evangelho de Deus, o qual, o Evangelho de Deus, foi por Deus prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, na Bíblia, fala sobre o Evangelho. Desde quando? Olha a palavrinha aqui, outrora. No passado, já se falava do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não foi algo a partir do Novo Testamento, não. A partir do Novo Testamento, livro de Mateus, aqui passa-se a falar do Evangelho. Não. Outrora, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, já se falava desse Evangelho, dessas boas novas de Deus, que era providenciar a salvação para o povo. Irmão, e qual é a primeira referência na Bíblia que fala sobre esse Evangelho? Alguém lembra? Vou tentar reformular a pergunta, ficar mais fácil. Qual é a primeira referência na Bíblia que fala da providência de Deus para salvar o ser humano? Irmão, agora você pegou pesado, né? 31.105 versículos. O senhor quer que eu saiba qual foi o primeiro versículo que falou sobre isso, né? Pegou pesado, não foi? Mas eu vou lá para vocês lembrarem sempre, Gênesis 3 e 15. É só lembrar, 3 vezes 5, 15. 3 e 15, né? Muito bem. Logo depois da queda do ser humano, lá no pecado, Deus veio e sentenciou aqui a serpente. Trouxe uma sentença sobre a serpente. E aí ele disse, Gênesis 3 e 15, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 15. Só lembrar, 3 vezes 5? 15. Gênesis 3 e 15, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está aí. Quem foi que escreveu o livro de Gênesis? Moisés, não foi? Moisés escreveu Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso que é fácil você lembrar, né? Quantos livros Moisés escreveu? 5. Gênesis 3, 3 vezes 5, 15. Gênesis 3 e 15, né? É a primeira referência que fala Deus providenciando a salvação para o ser humano. Logo após a queda, aí Deus já profetiza aqui por meio de Moisés. Lembra lá? Que Deus já outrora prometeu, falou sobre o Evangelho por intermédio dos profetas. Moisés era um profeta de Deus. E aí já estava falando aqui, este te ferirá a cabeça, o filho da mulher, que é o descendente da mulher, ia ferir a cabeça da serpente, né? E a serpente ia ferir o calcanhar desse filho da mulher. Quando é que isso aconteceu? Na cruz, não foi? Feriu o calcanhar, não foi? Calcanhar encravado na cruz. Aquelas fotos que nós vemos da crucificação de Jesus com os pés assim, né? A gente não vê os pés entrelaçados um em cima do outro e o cravo pregado aqui como se fosse na parte frontal do pé, né? Não foi daquele jeito não, certo? Porque se fosse daquele jeito essa profecia não teria se cumprido. Foi no calcanhar. A serpente feriu o filho da mulher no calcanhar. A crucificação lá acontecia com os pés da pessoa na lateral daquela estaca vertical da cruz. Certo? Aquela parte que fica em pé é a parte vertical. E os pés eram colocados na lateral. Não era na frente como nós vemos nas fotos por aí, não. É na lateral. E aí o prego era encravado no... Adivinha onde era? No calcanhar, para se cumprir a profecia. Certo?
Então a palavra de Deus ela é perfeita e ela se cumpre exatamente como está escrito, em todos os detalhes. É muito interessante isso, certo? Então precisamos ficar atentos. Então aqui Deus já falava da salvação do ser humano, falando do evangelho, das boas novas. Voltando para Romanos, o versículo 2, onde diz: o evangelho foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, mostrando aqui que ele veio, nasceu de uma virgem. Não foi assim que a profecia falava? Que o Senhor Jesus Cristo ia nascer de uma virgem. Então esse evangelho fala a respeito de quem? De Jesus, com respeito a seu filho, inicial maiúsculo, com referência ao Senhor Jesus Cristo, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E tem, eu não sei se vocês lembram do estudo que eu compartilhei com vocês, até uma figura lá, um slide, que tinha a árvore genealógica de José e de Maria, lembra? Lembra? Agora eu vou fazer uma pergunta, ver se vocês lembram mesmo. A genealogia, primeiro, tem quantas genealogias no Novo Testamento? Dei a pista, não foi não? Eu fiz assim, ó. Duas, não? Sem querer, né? Eu dei a pista. Tem 2 genealogias no Novo Testamento que falam a respeito de Jesus Cristo, certo? Aí ele diz, com respeito ao seu filho Jesus, que, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Irmão, interessante. Então, quer dizer que Jesus veio da descendência de Davi. Veio pelos 2 lados. Tem 2 genealogias? Beleza. José era pai biológico de Davi ou pai biológico de Jesus ou de criação? Criação. Jesus era filho biológico de Maria ou só de criação? Biológico, ele nasceu do ventre de Maria, né? Mas foi gerado pelo Espírito Santo. Será que teve a interferência ali do óvulo de Maria, alguma coisa desse tipo, hein? Será que teve? Ou foi só a barriga de aluguel? Eu acredito que não teve óvulo de Maria por ali pelo meio não, né? Mas tudo bem. Não fui pesquisar cientificamente sobre isso não. Mas ele foi gerado pelo Espírito Santo lá no ventre de Maria. Beleza. Nasceu lá de Maria, tudo bem. Vamos deixar essa parte mais detalhada da ciência aí para outro momento, né? E é interessante que vocês lembram os livros que falam da genealogia? Primeiro livro do Novo Testamento, qual é? Pronto, lá já tem, né? Livro da genealogia do Senhor Jesus Cristo, né? Primeiro capítulo. E o outro que fala da genealogia? Vou dar uma pista, foi escrito por um médico. Lucas, né? Lucas, muito bem. Como era médico, falou da genealogia, né? É só lembrar, né? Médico, genealogia, fica mais fácil lembrar. Então o livro de Lucas, se não me falha a memória, no capítulo 3, fala sobre a genealogia também. Até Davi, vindo lá dos antepassados, até Davi é a mesma genealogia. Quando chega em Davi, elas se separam. Vai por Salomão, vai para José, e por Natã, vai para Maria. Eles se separam. Mas é interessante que todos os dois passaram, tanto José como Maria, eles passaram pela genealogia de Davi. É por isso que diz, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, porque Maria, não foi? Segundo a carne, ele nasceu lá de Maria, então segundo a carne, ele veio de onde? Descendência de Davi, certo? Eu não sei se eu encontro aqui agora para mostrar a vocês esse slide. Eu não lembrei de colocar ele, Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Lucas, não foi eu que preparei esse slide, não. Foi feito pelo pastor Robert Franklin, né? Ele quem preparou. Cadê tu? Tá aqui. Achei aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar a vocês. Não é esse. E Mateus, quer ver? Mateus. Deixa eu ver se é isso. Tá aqui. Não sei se dá pra ver aí. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Dá pra ver?
Ó, quando chega bem aqui, ó, Davi, tá vendo, ó? Daqui de Davi, aí ele se separa, ó, para Salomão. Aí ele vem de Salomão, ó, vem para José, tá vendo? E de José, ó, Jesus. Certo? José não era pai biológico, mas foi pai de criação. Ele tem alguma ligação aí com Jesus, certo? Quando vem para... Cadê? Aqui, ó. Aí de Davi partindo para Natã, aí vem para Maria. E Maria, Jesus. Certo? Aí é tanto que se você for ler as duas genealogias, tem hora que você começa assim, rapaz, acho que tá errado esse negócio aí. Porque em Mateus fala de umas pessoas, em Lucas fala de outras. Como é que pode? Aí em Mateus fala que José era filho de Jacó. E em Lucas fala que José era filho de... Isso é Eli, parece o nome lá que tem. Como é que pode? Mas é porque antigamente tinha hoje o pessoal faz muita chacota com o negócio de sogra, não é? Sogra, não sei o quê. Mas antigamente tinha um respeito muito grande. É tanto que os genros eram considerados como filhos. Então, quando diz José filho de Eli, lá em Lucas, ele era genro de Eli. Quem era filha de Eli era Maria. Mas José era considerado filho de Eli porque era genro. Certo? Então, aqui só mostrando essa genealogia para vocês, que é bem... Eu gostei muito, que é bem interessante. Ó. Aí vem desde o passado aqui, ó. Desde Adão, ó. Tá vendo? Adão e Eva. Aí vem Noé, Sem, que era filho de Noé. Aí vem Abraão e Sara, Isaac e Rebeca. Aí Ismael ficou de fora da linhagem, tá vendo? Ó? Ismael, que era filho de Abraão também, não era? Era Ismael e Isaac. Ó. Ismael tá fora da linhagem do Salvador. Aí, ó, depois de Israel veio... Depois de Isaac veio Jacó, que aí teve o nome mudado para Israel, não foi? Deus mudou o nome dele, ó. Esaú ficou de fora, tá vendo? Ó? Ficou de fora da genealogia de Jesus Cristo. Aí tem... Todos os filhos de Jacó, não foram 12, né? Ó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Manassés, José. Aí vem Benjamim. E aí aqui está falando da genealogia de Saul também, né? Aí Manassés e Efraim eram filhos de José. Aí Jesus veio de qual descendência? Judá, ó. Judá, aí de Judá vai lá para Davi, aí de Davi vai para Maria e Jesus, certo? Maria e José também. Então interessante, que é bem provado aí que Jesus realmente era judeu, inclusive é da descendência de Judá, certo? Muito bem. Então, com respeito ao seu filho segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, provamos aí biblicamente que realmente Jesus veio da descendência de Davi. E foi designado filho de Deus com poder. O John MacArthur faz um comentário interessante, que essa expressão foi designado filho de Deus é como se estivesse igualando Jesus a Deus em essência. Em essência eles são um. E o John MacArthur ele acredita que essa expressão filho de Deus está mostrando aqui que Jesus é o Deus Filho, certo? Representando já Jesus como um dos seres da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, quando fala de designado Filho de Deus, ele está falando com respeito ao Deus Filho, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, olha, nós falamos muito da morte de Cristo, né? Você tem que crer na morte do Senhor Jesus Cristo para ter a vida eterna e tal. Jesus morreu por nós para nos dar a vida, não é isso? Só que preste bastante atenção. A ressurreição, eu vou usar essa expressão, espero que todos entendam, tem mais poder do que a morte de Cristo. Entenderam isso? Porque se eu crer na morte de Jesus, mas não crer na ressurreição, eu não creio em nada, na verdade. Entenderam? Porque o que é que adiantaria um Salvador morto? Não, eu creio que Jesus morreu, mas não creio que ele ressuscitou. Certo, o seu Salvador morto vai fazer o que por você? Nada, está morto, né? Mas no momento em que eu creio na ressurreição, tem mais poder. Porque quando eu creio na ressurreição, automaticamente eu estou crendo na morte, não é não? Não é não? Quando eu creio na ressurreição de Cristo, eu não estou crendo também que ele morreu? Porque para ele ter ressuscitado, ele tem que ter
morrido antes. Entenderam isso? Por isso que eu falo que a ressurreição tem mais poder do que a morte. Porque quando eu creio na ressurreição, automaticamente eu estou crendo que ele morreu também. Que para ressuscitar tem que ter morrido. E aí quando eu creio na ressurreição de Cristo, eu estou realmente crendo na vida eterna. Que ele tem poder para nos ressuscitar, para nos dar essa vida, visto que ele ressuscitou dos mortos. Então ele também pode nos ressuscitar. Você observa que esse versículo ele fala também sobre isso. É um livro que vai falar da salvação pela graça e coloca a ressurreição logo no início. Logo no início. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Ele foi designado Filho de Deus com poder. Poder de quê? De ressuscitar. Designado Filho de Deus com poder. Aí, segundo o Espírito de santidade, ou seja, é como se ele tivesse designado Filho de Deus por causa da ressurreição. Como é que você vai saber e ter certeza que Jesus tem tanto poder? Porque ele ressuscitou dos mortos. Eu acho muito interessante quando o pastor Manuel fala sobre a ressurreição, que às vezes ele cita o exemplo de um terremoto, de um vulcão, de um furacão, não é? Tem poder tremendo, não tem? Fazer um estrago gigantesco, não é? Mas qual desses eventos aí, dessas catástrofes, tem poder para ressuscitar alguém? Nenhum, né? Então a palavra de Deus tem mais poder do que todas essas coisas. Porque quando o Senhor Jesus quis ressuscitar, ele simplesmente ressuscitou, né? Então é um poder tremendo. O nosso Deus, ele tem um poder que é inigualável. Não dá para comparar com nenhum outro, porque nenhum outro chega nem aos pés do poder de Deus. E aí ele vai revelar, né, que esse Filho de Deus é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. E o versículo 5 ele diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, os romanos, né? Os irmãos que estavam lá em Roma, chamados para ser de Jesus Cristo. Então, por intermédio do Senhor Jesus Cristo é que nós viemos a receber o quê? Graça. O que é que significa graça? Favor imerecido. É um favor que nós não merecemos. Então, por intermédio de Cristo é que nós recebemos a salvação, né? A graça, que é a salvação. Quem de nós aqui merece a salvação? Ninguém. Então, é um favor que nós não merecemos. A salvação é um favor imerecido. É um favor que nós não merecemos. Quando Deus nos dá a salvação, é de graça. É a graça de Deus em nossas vidas, porque nós não merecemos a salvação. Não merecemos, mas Ele dá pela sua graça. Se nós não merecemos a salvação, é porque é graça de Deus a salvação. Então, nós viemos a receber essa graça por intermédio de quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele está falando, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem? De Jesus, viemos a receber graça. Irmão, eu pensei que essa graça aí, que é a salvação, né, era por intermédio das obras. Por intermédio das obras? Está dizendo aí? Não, está dizendo que é por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nos primeiros versículos do livro de Romanos, Paulo já está deixando isso bem claro. A salvação é por meio do Senhor Jesus Cristo. E por que que ele tem esse poder para salvar? Olha o versículo 4. Pela ressurreição dos mortos. A ressurreição dele dentre os mortos prova o poder dele de salvar. Certo? Versículo 7 diz: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele tinha, né, esse costume de saudar os irmãos dessa forma: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tem algumas pessoas que às vezes perguntam assim: ei, lá na igreja de vocês, como é a saudação lá? Porque tem umas igrejas que saudam, né? A paz do Senhor, né? A paz de Deus, amém. Tem uma que eu conheci que chama assim: amém, irmão. Aí o outro: amém, irmão, né? Mas amém, o que é que significa amém? Assim seja. Assim seja o quê?
O irmão está doente, né? Amém, irmão. Aí o outro, amém, irmão. Assim seja, né? Não estou criticando, não. Só refletindo, né, sobre algumas coisas. Não estou criticando, não. Deus me livre. É só para a gente perceber que, assim, às vezes essas saudações decoradas, vamos dizer assim, às vezes não tem, perde até o sentido, né? Não estou criticando, irmão, não estou. A paz do Senhor, né? A paz do Senhor. Será que sempre que a gente dá essa saudação, a gente realmente está desejando a paz do Senhor para a pessoa, para aquele irmão? Será? Não estou dizendo que as pessoas não fazem isso, mas só trazendo a reflexão, né? Se você realmente tem essa pureza realmente de todo irmão que você encontra, você dá a paz do Senhor e está desejando realmente a paz do Senhor, tudo bem. Irmão, quer dizer que a gente pode usar essa saudação? Bom, nós não temos esse costume, né? Irmão, mas é pecado você usar? É lógico que não, né? Lógico que não. Se saudar alguém, a paz do Senhor, meu irmão, a paz de Deus, né? Amém, irmão. É pecado? Não vejo como pecado, se a gente for levar para esse extremo, né? Aí pode surgir a pergunta, irmão, então por que nós não usamos? Não é? Surgiu nossa curiosidade aí com vocês. Por que a igreja bíblica não usa, né, essa saudação assim, a paz do Senhor, tal, né? A Bíblia fala que nós temos que saudar a todos de igual forma, não é? Aí vamos supor que eu encontro lá a irmã Ana, um exemplo, não vou citar nome não, né? Eu encontro uma irmã lá, ou um irmão, eu encontrei o irmão, aí a esposa é descrente. Aí eu saudo, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bom? Aí, bom dia, senhora. E aí? Quer dizer que para o meu irmão eu desejo a paz do Senhor, né? Mas para a senhora não? Porque ela é descrente? Como é que fica? Perceberam a complicação? Então eu já posso tratar com a discriminação aí, não é? O irmão eu desejo a paz do Senhor, mas para ela que não é irmã, não desejo não. Se eu não desejo a paz do Senhor, para ela eu desejar o quê? Não vou nem dizer, né? Porque se eu vou saudar o irmão que é crente e a irmã que não é crente, então tem que saudar igual, né? Não? Bom dia, meu irmão, tudo bom? Bom dia, minha irmã, tudo bom? Ou minha irmã não, bom dia, senhora, né? Aí, tudo bem, porque ela realmente não é considerada irmã, porque ela mesmo tem a consciência que não é irmã, que ela não creu em Cristo ainda, certo? Aí, tranquilo, você chamar o irmão de irmão e a senhora que não é irmã, você não chamar de irmã. Aí, tranquilo. Isso aí é tranquilo, né? É não, porque a pessoa sabe que não é crente, né? Então, fica um pouco delicado, né? Essas saudações muito assim de taxativas. Então, por isso que nós não costumamos usar, certo? Aí vem a pergunta, irmão, e se alguém chegar para você e dizer assim, paz do Senhor, meu irmão, o que é que você diz? Amém. Eu digo amém. Se ele está me desejando a paz, então assim seja, né? Amém, eu recebo a paz, né? Certo? Eu faço isso. Irmão, eu devo fazer isso também? Você é quem sabe, né? Ore a Deus, peça sabedoria o que é que você tem que fazer, e o que você se sentir em paz de fazer, você faça, certo? Eu faço assim. Paz do Senhor, meu irmão. Amém. Assim seja, certo? Mas eu não tenho esse costume de saudar os outros com a paz do Senhor por conta disso, para não chegar a um ponto de ter que constranger alguém porque não é crente, aí está um crente e um descrente. Mesmo que não seja marido e mulher, está lá dois amigos, né? Um é crente, outro não é crente. Aí o meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão. E o outro, bom dia, Senhor. Fica estranho, não fica? Eu acho. Para mim, eu acho que fica estranho. Se os irmãos não acham estranho, tudo bem, use, né? Use. Eu não uso, certo? Estou dizendo que sou exemplo para ninguém não, né? Eu sou o que mais peca aqui. Mas nós procuramos instruir a igreja em algumas coisas para a gente tentar evitar, né, alguns constrangimentos, porque acaba, como é que fica o testemunho para aquele descrente? Rapaz, o cabo saudou, deu a paz de Deus lá, a paz do Senhor para o irmão dele lá e não deu a paz do Senhor para mim. O que é que você acha que a pessoa vai pensar? Né? E eu dar o bom dia para um e para o outro, tá tranquilo, né? Ou então, meu irmão, Deus te abençoe, né? Então você vai saudar um, saude o outro também, né? Ou você sauda os dois do mesmo jeito, ou então... Alguém já seguiu o banquete de vinho. É, né? Ele foi para a igreja. Pai, Senhor, irmão. Pai, Senhor, irmão. Às vezes acontece isso também, nas pessoas dar a paz do Senhor, mas não no sentido de realmente dar a paz do Senhor, é de fazer chacota mesmo, né? Acontece também. Aí a gente tem que pedir a Deus sabedoria para entender, né? O que realmente está acontecendo,
para a gente não ser aí iludido também com as coisas, nem ficar chateado, né? Entrega a Deus e Deus sabe cuidar de tudo, certo? Então, irmãos, até o versículo 7 nós vamos parar por aqui, só recapitularmos um pouco, né? Foi falado sobre o Senhor Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos em poder para nos dar a vida eterna, e nós cremos na vida eterna, nós cremos que o Senhor Jesus pode nos dar essa vida eterna, porque Ele provou o poder dele sobre a morte, Ele ressuscitou dos mortos. Então quero que os irmãos guardem isso da mensagem de hoje: a ressurreição tem mais poder do que a morte, porque a ressurreição prova o poder sobre a morte. Então não vamos focar tanto na morte. Jesus morreu? Morreu. Mas proclame mais a ressurreição, que você vai mostrar o poder. Lembra lá da profecia do Gênesis 3:15, quando fala que a serpente ia ferir o calcanhar. O que é que aconteceu ali? A morte, não é? A morte de Cristo. E quando o filho da mulher pisa na cabeça da serpente, acontece o quê? A ressurreição. Então a vitória de Cristo está onde? Na morte ou na ressurreição? Na ressurreição. Então cuidado também, né? Quando nós formos pregar o evangelho, lógico, nós temos que falar da morte também, mas vamos tentar dar uma ênfase maior, um destaque maior à ressurreição, porque é onde vai mostrar o poder de Cristo realmente, é na ressurreição. Se a gente falar só sobre Jesus morreu, aí morreu, então como é que eu vou crer numa pessoa que está morta? Falou da morte de Cristo? Fale da ressurreição, porque é onde vai mostrar o poder de Cristo sobre a morte, e que se Ele venceu a morte, Ele pode nos dar a vitória também sobre a morte. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e é eficaz e fala aos nossos corações, nos dá instruções preciosas para nossas vidas, que precisamos ouvir, precisamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor possa nos dar um coração quebrantado para colocarmos em prática o que aprendemos. Não apenas ouvir e aprender de maneira intelectual, mas possamos viver de acordo com a Tua palavra para a glória do Teu santo nome. Nós pedimos as bênçãos do Senhor para o retorno aos nossos lares e oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, lembrando que domingo pela manhã tem escola bíblica às 8 horas da manhã, e domingo à noite é o culto pela internet, né, às 6:30 da noite. E sábado à noite também tem a programação pela internet, que é o culto de oração, tá bom? Só recordando aí. Uma boa noite a todos, Deus abençoe, e até sábado, né, pela internet, realizaremos o culto de oração lá.